buenas tardes con todos. Para INVAP Compañía Limitada es un gusto presentar en la tarde de hoy al doctor David Jacob, gerente técnico para la TAM de Adiceo, con este tema tan interesante que tenemos para hoy. Esperamos que sea al agrado de todos ustedes. Son estrategias innovadoras para mantener la inocuidad en la preparación de alimentos a partir de cuidado en las materias primas y obviamente como llegamos finalmente al control final, que es la inocuidad en el alimento balanceado para ofrecer a nuestros animales alimentos de mejor características, de mejor calidad permanentemente y obviamente alimentos que representen una seguridad alimentaria también para las personas que van a consumir estos productos de origen animal. Entonces, es un placer contar con la compañía de todos ustedes, 75 asistentes y seguimos creciendo en la asistencia. Doctor David Jacob, preparado para el tema. Mis agradecimientos nuevamente por la apertura, por la colaboración. Como siempre, sabemos que podemos contar con la presencia y con los sabios conocimientos y los acertados conceptos. Doctor Jorge Lizalde, gracias por el apoyo y la colaboración, la gestión para lograr que esto sea realidad. A todos nuestros invitados, al equipo INVAP que nos acompaña, muchas gracias. Bienvenidos, doctor David Jacob, el auditorio es tuyo. Mil gracias. Quería agradecer nuevamente la oportunidad de estar con ustedes, ¿no? Estoy me tornando bastante conocido porque tengo una charla cada mes con ustedes y es un placer para mí estar con los compañeros de Ecuador. Bueno, entonces el tema, primero gostaria de dizer que quando hablamos de tecnologias inovadoras para a preservação de alimentos, não é uma coisa tão inovadora, ¿no? Y ese tema pasa por algunas etapas de la producción, ¿no? O de la parte desde la compra del ingrediente hasta la parte de conservación propiamente dita, de almacenamiento, ¿no? Y las opciones que tenemos de productos que ayudan a hacer ese tipo de conservación. Es más importante disto la parte específica com relação às instalações que temos na indústria, não? Muitas vezes temos produtos para tentar compensar problemas que temos internamente em nossa própria planta de produção, que são, dizemos, provisórios, não, medidas provisórias para ajudar, não? Pero temos que pensar em algumas coisas que são muito práticas, não? Que são como a limpeza das instalações, não? La manutención de productos en ambientes arejados, con buena aeración, con temperaturas que sean un poco más amenas, ¿no? O si tenemos silos, por ejemplo, cosas así, que tenemos control del ambiente, ¿no? Para evitar la formación de algunos de patógenos, ¿no? De microorganismos que pueden trazer problemas para nosotros y también los animales y para nosotros a través del consumo de los productos, ¿no? que producimos, sea la carne, la leche, huevos, cosas así, ¿no? Entonces yo voy a empezar hablando a respecto de un tema que sabemos muy bien, conocemos muy bien, que es la parte de representación del costo de producción. Quando tratamos da formulação de penso, sabemos que o custo de produção, 70%, é devido à alimentação. Tem um impacto muito importante na produção, em termos generais, não? Por conta, quando há algum tipo de demanda, há uma pressão de preços internacionais, como estamos vivendo agora em Brasil, por exemplo, creio que vale para toda a América do Sul. O preço de maíz, preço de harina de soja, por exemplo, estão muito altos, não? E isto implica impacto muito importante. Então, devemos tratar os ingredientes que temos em mãos como se fossem objetos de muito alto valor, não somente pelo aspecto de preço, mas também pela manutenção de sua qualidade. Então, isto é para entender um pouco, antes de começar a apresentação propriamente dita sobre os processos,
Quando hablamos de uma garantia de qualidade na fábrica, teremos muitos fatores que são importantes, não? Isto está descrito em manuales ou de garantia de qualidade ou na implantação do processo de las buenas práticas de manejo de plantas, coisas assim. Pero nos llama atenção a garantia de qualidade nas plantas, não? Nas fábricas de piensos, como compras, que é uma parte muito importante, e também na parte interna da planta, que é a parte que envolve o controle, saneamento, de saneamento e controle de pragas e roedores. Não? Isto é muito importante também. Não? Ou seja, estamos falando de duas coisas. Uma coisa é a garantia do produto quando definimos a compra, que este é o primeiro passo para termos certeza que estamos comprando um bom produto. Então, definimos alguns padrões, alguns estándares de definição de qualidade que permite ou não a compra de ingredientes. Algumas vezes é possível seguir este tipo de orientação, algumas outras vezes não por conta de disponibilidade, não? Deparamos muitas vezes com a opção ou usamos o produto que temos no mercado ou os animais morrem de fome, não? Então não tem o que comer. Então, este é o primeiro passo. Mas, em geral, trabalhamos com alguns padrões de estándares de qualidade que nos permitem guiar ou selecionar os fornecedores de matérias-primas. A segunda etapa é quando o produto chega na fábrica, na planta, é onde vamos colocar este produto. Não? Então, aí começa a responsabilidade que temos diretamente sobre os produtos. Não? Porque o que vem malo do campo, não podemos fazer muitas coisas para consertar ou para resolver o problema. Mas o que vem de boa qualidade e colocamos para dentro de nossa casa e nossa responsabilidade, temos sim que atuar para manter sua qualidade, não? Para que imaginamos na formulação, uma dieta para pollo, para cerdo, para vacas, para ser o que for, que se mantenham os níveis que estamos esperando, não? A qualidade que estamos esperando, tanto a qualidade nutricional como a qualidade microbiológica, não? Como, por exemplo, a maíz, não? Isto é um exemplo de maíz que vem com defeito, não? Então temos acá uma visão, não vou entrar nesse detalhe, não é meu objetivo hoje discutir a parte de recepção de ingredientes, não? É simplesmente mostrar que temos padrões ou estándares de qualidade, não? Que é uma maíz normal e há problemas sérios, não? Como granos queimados, por exemplo, que tem insectos que atacam, que podem estar relacionados com a presença de hongos ou não. Então, agora sim, temos um objetivo de nós outros quando trabalhamos com a planta de alimentos, é ter o alimento conservado. Né? Mas temos muitos desafios. Não? Temos degradações de vários tipos. Né? Degradação microbiana, que seja por bactérias que não desejamos, como salmonela, por exemplo, não? Hongos e levaduras. E temos também uma parte que está associada à parte físico-química, não? Que está relacionada com o tempo de instante, não? O tempo que o produto, da vida do produto, como, por exemplo, a parte de autooxidação, não? Para isso usamos antioxidantes, não? Também não é este o tema, eu não estava buscando este tema para hoje, mas é importante dizer que muitas vezes temos problemas de degradação físico-química porque estamos colocando o produto exposto a uma situação de calor, de luminosidade, em contato com substâncias que vão tornar o processo de degradação físico-química mais rápido, não? E mesmo para a degradação microbiana, não? Onde fatores muito importantes, que são a parte de umidade e a temperatura, são fatores cruciais para que aconteça a degradação, não?
que es favorable para desarrollo, por ejemplo, de bacterias y de hongos, ¿no? Que es donde hoy voy a enfocar un poco más en nuestra presentación. ¿Bien? Entonces, los hongos y las levaduras son los principales enemigos de la calidad de los alimentos, ¿no? Están presentes en todo lugar, ¿no? Mesmo que no queremos, no imaginemos, si hacemos una coleta de material por diferentes puntos de la planta y colocamos una placa de Petri para, para colocar en un proceso de incubación, vamos a ver la formación de hongos, ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo expuestos a retos, ¿no? El problema es que cuando tenemos condiciones favorables, essas esporas destes tipos de microorganismos empiezan a desarrollar y criar hongos, ¿no? Y los hongos respiran. Y el proceso de respiración de los hongos envolve la producción de agua y calor. Esta agua, ela vai aumentando e vai aumentando a umidade na massa começa a empezar calor, e assim vai um processo em cadeia, não? Muitas vezes, não sei se já viram uma vez, já entrei em silos que há como carvão, não? O maíz está negra, não? Está totalmente queimada por conta do aquecimento, não? Isto todo é relacionado com as práticas de manejo, não? Não entrei na parte de aditivos aún, mas se pensarmos em termos de controle de processo, sabemos que os silos que temos em nossa planta, primeiro, temos que saber a umidade que a maíz está chegando para nós outros, por exemplo, não? Ou qualquer outro produto. Segundo, é a parte de conservação. Se não tenho a parte de uso, se não quero, não me gostaria invertir plata para comprar um preservante, tenho que ter certeza que tenho controles de temperatura e umidade dentro del silo, não? E há processos muito sofisticados hoje em dia, não? Que ajudam a manter este maíz em boa qualidade. Este é um ponto. Certo? Então, as implicações do crescimento de hongos têm efeito muito importante na parte da qualidade do penso, na palatabilidade, altera o valor na parte de percepção do animal, a parte de sensorial do animal, de perceber o gosto do alimento, e também o valor nutricional. E a saúde animal, não? Pode causar alergia, micose ou também micotoxicoses, não? Que é um tema muito conhecido por nós outros, não? As micotoxinas hablamos todo o tempo, não? Pero devo lembrar a vocês que gran parte das micotoxinas já vem do campo, não? Normalmente, 95% delas. Pero se, quando recebemos a maíz, almacenamos este produto em um silo com uma umidade mais alta, estamos fazendo com que os hongos continuem se desenvolvendo e continuem produzindo as micotoxinas. E pior, as micotoxinas de almacenamento mais comuns, por exemplo, como a aflatoxina, que são muito tóxicas, provocam o câncer, não? Para os humanos, para os animais, para nós outros, não? É muito difícil controlar, não? E depois temos que lançar manos de produtos como os inativadores, que é outro tema de discussão para controle do problema em campo, não? Então, quanto à palatabilidade, temos a formação deste tipo de produtos, não? Que estão relacionados à presença de hongos, não? Que alteram o sabor. Não sei se é o termo que encontrei em Google Tradutor, não, que ele puso, não sei se é isto que se diz, mas o sabor da presença de hongo no alimento, não? O valor, o tema de terroso também, não? Que causa uma alteração do sabor do alimento. E o valor nutricional, não? Porque do que se alimentam os hongos, não? Se alimenta dos nutrientes que há em grano, não?
Então, o que vemos que há uma redução dos níveis de proteína cruda, grasa, cálcio, fósforo, vitamina E, os carotenos, as substâncias que são importantes para os animais e em valor de energia também. Então, quando formulamos um alimento que tem uma contaminação de hongos, há uma perda de matéria seca deste material. Essa perda de matéria seca, não estou dizendo somente a matéria seca, mas também os nutrientes, não? Quando hablo a respeito da proteína, estou falando a respeito de aminoácidos, não? Então, uma forma de simple de chequear a qualidade do maíz, o peso hectolitro, não? Ou seja, a densidade do maíz, não? Há fatores, não? Se não me engano, se a partir de 750 a densidade hecha em um Erlenmeyer, normalmente em um tubo, coloca uma quantidade num volume conhecido e se mide a densidade. Então, é possível fazer esse tipo de controle com relação às matérias-primas, não? Essa é uma maneira simples de se evaluar. Mas sabemos que os hongos têm um efeito muito importante na qualidade nutricional. Aqui está o efeito da presença de hongos ou não, não? Uma redução da energia metabolizável em la ganância de peso e na conversão também. Quando formulamos pensando que temos um valor determinado e, na verdade, temos menos do que imaginamos, por conta da ação de hongos. E, por último, em termos de qualidade, o efeito das micotoxinas, não? Já falei com vocês aqui em charlas anteriores, não vou entrar muito em detalhes, mas há um rango muito importante de efeitos de diferentes micotoxinas que afetam as aves, não? Com relação à qualidade de hígado, de qualidade da carne por conta das lesões que acontecem, problema de pés, de pollo, por exemplo. Estou falando de pollo, mas para cerdos também há problemas de qualidade de carne, problemas reprodutivos, uma série de problemas, não? Então, esses são os efeitos das micotoxinas. Como dije, não é nosso objetivo discutir as micotoxinas, pero discutir os problemas que a presença de los hongos podem trazer para os resultados dos animais, não? Então, quando ouvimos falar sobre micotoxinas, estamos perdendo dinheiro, não? Estamos jogando fora nosso dinheiro, não? Então, como dije, muitas vezes, não sei como é a produção de maíz no Equador, pero uma coisa é termos controle da parte de hasta a cosecha, não? A outra coisa é nós temos controle do que é pós-cosecha. Isso sim, porque o plantio, o cultivo de maíz e a cosecha de maíz, muitas vezes compramos a maíz e pronto, não? Não sabemos a condição de umidade que havia no ambiente, a temperatura, o tempo, etc, etc. O tipo de híbrido também é importante, não? Porque dependendo do híbrido, ele é mais suscetível ou não à presença de hongos. Então, há um rango muito importante de fatores que afetam a qualidade microbiológica desses produtos. Estou falando de maíz, podemos realizar para todo tipo de ingrediente, não? De granos, não? Por exemplo. Na água, então, a umidade é um fator muito importante, porque temperatura não controlamos, não? Há dois aspectos importantes para discutir a respeito da água, não? Um é a umidade do produto, mas há um outro ponto que é a atividade da água. A atividade da água é a água que está disponível para processos metabólicos em os granos, não? Em maíz, por exemplo. Ela está dentro da estrutura de nutrientes que há dentro do grano, não? E há um limite disto, não? Ela está relacionada diretamente com o conteúdo de umidade, com a estrutura química, características físicas e a umidade relativa de ar, não? Então, para entender, há uma relação direta, não? Entre a umidade que medimos no equipo e a atividade de água, não? Quando aumentamos a umidade, aumentamos a atividade de água também, não? E o que representa essa atividade de água? Existe um limite
donde consideramos nessa faixa de 0,6, não? Donde depois dessa faixa, desse valor de 0,6, começa a causar problemas de oxidação e perda da qualidade nutricional do alimento, não? Aqui está os processos que acontecem, não? Aqui está, o valor de 0,6, não? Então, a partir daqui, temos efeito negativo como aumento da atividade enzimática, crescimento de hongos, crescimento de levaduras, bactérias, não? O aquecimento da maíz, sabemos que o aquecimento e o calor da lisina presente nos ingredientes, por exemplo, na maíz, junto com o açúcar, causam uma reação de bronzeamento, reação de Maillard, que torna indisponíveis esses nutrientes, não? Ou seja, é um ponto importante para evaluar a qualidade do maíz também. E a atividade, não? De acordo com a atividade da água, temos a presença de uma maior quantidade de micro-organismos, não? E aqui está relacionado, por exemplo, com os produtos onde podem haver a contaminação por Clostridium, por Salmonella, por outras bactérias, né? E por fungos, não? Que é onde vamos focar, não? E aqui está a descrição de alguns tipos de hongos que temos crescimento dependendo da quantidade ou da umidade, a atividade de água presente no alimento. Isto é uma tabela, achei interessante, pensei que é interessante apresentar hoje, que mostra o número de dias de armazenamento do maíz, dependendo da umidade e da temperatura, não? Então, é muito fácil entender que quando aumentamos a temperatura, não? E quando aumentamos a umidade, reduzimos o tempo de armazenamento, não? Então, este é um problema. Não me acordo muito bem, estive em Equador, creio que há 5 anos atrás, uma coisa assim, visitando um cliente, e tinha um silo, mas não tinha nenhum tipo de controle, estava colocando maíz com 20% de umidade, não? 20% de umidade, numa temperatura um pouco mais alta, está vendo? A parte do crescimento de hongos é muito importante. Então, minha recomendação neste caso, onde não temos controle, é o uso de algum tipo de aditivo, como são os ácidos, não que vamos falar em breve. E aqui está a relação também de crescimento de hongos da temperatura e umidade. Então, temos crescimento lento, podemos deduzir isso a partir da tabela anterior, não? Umidade é mais baixa, temperatura menor que 15 graus, não? Temos um crescimento lento, não? Mas temos crescimento também. Temos um crescimento um pouco maior em temperatura entre 20 a 30 graus e lá a umidade entre 13% e 16%. Isto é uma situação muito comum, pelo menos em países tropicais, não? E explosivo em máximo quando a temperatura está muito alta e a umidade também muito alta, não? Entende que é um processo curioso, porque, como dije para vocês, a semilla de maíz, por exemplo, ela respira, não? O processo final da respiração é generar umidade, água e calor, não? Então, imagina, temos um valor de umidade baixo e a semilla armazenada e começa a respirar, porque é ser vivo também, não? De uma certa forma, e vai produzir o quê? Vai produzir calor e umidade. E isto vai aumentando no interior do silo, não? Então, muitas vezes chegamos a essa situação dentro do silo por conta de não haver nenhum tipo de controle de crescimento de atividade bacteriana ou de atividade de micro-organismos como hongos dentro do silo, né? Isso é muito importante. A análise de risco depende do tipo de produto. Se estamos falando, por exemplo, de produtos de baixa umidade, que estão submetidos a baixa umidade, que são produtos integrais como as semillas, não? Que estão submetidas a um clima frio e seco, tem um reto um pouco menor, um desafio um pouco menor. Quando começamos a processar o produto, como por exemplo esse tipo de avena está laminada, não?
estamos expondo o produto à ação de los micro-organismos, como hongos, ¿no? Quando colocamos o produto em ambientes calientes e úmidos, ¿no? Como na maíz que almacenamos, temos um risco maior, ¿no? E quando é processado, produtos que passam por algum tipo de processamento, não? Como a extração de glucosa, por exemplo, de maíz, e esse produto é armazenado. Então, ele passou por um processo de acalentamento e pode propiciar o desenvolvimento de hongos também. Então, são condições diferentes que podemos chequear. Lembrando que sempre vai haver o crescimento de hongo. Ele pode acontecer em um processo um pouco mais demorado ou um pouco mais rápido, não? Isso depende muito das condições ambientais, não? Então, essa hora empieza a nossa discussão a respeito do que fazer com o problema, não? A optimização da saúde, não? Depende do controle de diferentes micro-organismos, não? Em especial, controle de hongos, não? Em las matérias-primas, em la ração, ou piensos, não? Há 2 semanas atrás estávamos falando do controle da qualidade de água, também ingrediente. E agora estamos focados um pouco mais na parte de ingredientes e de piensos também, não? Como estava discutindo com vocês, há a opção hoje, não vou discutir isso, não sou nenhum experto na parte de plantas no sentido de projetos, não? Projetos, pero sabemos que há indústrias que têm sistemas de termometria e sistemas de aeração, não? E exaustão, que fazem com que mantenha a temperatura interna de maíz, de silo, baixa, não? Então, mantendo a temperatura baixa, controlamos os processos de fermentação, que acontecem pela presença de hongos. E a parte que é mais específica a respeito do que vamos falar hoje é a parte de conservação através do uso de aditivos, tecnologias, é o uso de ácidos orgânicos, né? É um tema muito conhecido de todos nós outros, não? Que sabemos que há uso de ácidos orgânicos para diferentes finalidades, para controle de bactérias, não? Para atuar como reemplazar os promotores de crescimento, por exemplo, não? E também para a preservação de ingredientes, não? Como os antifúngicos, não? Se vemos acá esta tabla, vemos que há um efeito bacteriostático através da redução do pH na dieta, não? E através dessa redução de pH, trazemos o pH a um valor baixo, onde não há desenvolvimento de diferentes tipos de micro-organismos. Por exemplo, aqui está as bactérias, não? E através da redução do pH da dieta, não temos o desenvolvimento destes tipos de micro-organismos. E a ação do próprio ácido orgânico também é importante, porque ele tem uma atuação dentro da célula do micro-organismo, não? Ele tem um efeito alterando o equilíbrio de pH que há dentro da célula. E a célula tem que trabalhar muito para equilibrar o meio e morre porque gastou muita energia. E a outra parte é o efeito antibacteriano, não? Através da ação da parte de ânion, deste tipo deste ácido, que vai atuar também em DNA da célula, não? Impedindo que ela vá formar síntese de enzimas e proteínas que são importantes para a sua sobrevivência, não? Mirando os ácidos que aplicamos para controle, aqui está uma lista de ácidos que são utilizados para a produção animal, não? E temos o efeito de pKa. O que se trata de pKa? pKa é onde encontramos 50% do ácido na forma dissociada, não? Então, está muito relacionado ao pH do ácido, não? Então, em pH mais baixo, onde os ácidos têm maior atividade, ele tem a capacidade de baixar em pH e controlar a presença de micro-organismos através desse efeito bacteriostático. Ou trabalhamos com
ácidos graxos de cadena média, não? Que tem efeito bacteriolítico, não? Não se dissocia muito facilmente, mas tem uma capacidade muito importante de penetrar na membrana da célula e aí sim atuar dentro da célula, afetando sua sobrevivência. Com relação ao uso de ácidos orgânicos para controle de hongos, não? Temos três características muito importantes. Solubilidade, o produto deve se dissolver e distribuir-se homogeneamente nos alimentos, nas matérias-primas. Isto estou dizendo do produto líquido, não? Quando falamos de produto em polvo, é um pouco diferente, não? Porque ele apresenta uma... Ele precisa estar em um promedio, em um meio úmido, não? Para que tenha água onde ocorra a dissociação. Então, o sal se transforma em ácido. E aí sim ele vai atuar no microorganismo. Então, temos lá o propionato de cálcio. E no meio aquoso, ele vai pegar, liberar o cálcio e vai pegar o íon hidrogênio positivo, colocar essa molécula e volver a ser o ácido propiônico e aí sim atuar na bactéria. É assim que funciona mais ou menos. Não? A polaridade e lipoticidade, não? O produto deve ter poder de penetrar na membrana celular do patógeno, não? Isso é muito importante para atuar dentro da célula. E o poder de acidificação, não? Inibir o crescimento também do patógeno, no caso dos hongos. Não? Então, são três características muito importantes com relação à ação específica do produto. Existem outras características que estão associadas com o uso do produto. Não? Quando falamos de produtos que são líquidos, por exemplo, existe esse efeito surfactante, não? Que ajuda com que o produto seja disperso em diferentes meios, não? Seja em meio aquoso ou em meio de lípidos. Não? Para isso, existem diferentes tipos de surfactantes que são tem mais afinidade em solubilidade onde a água é o principal substrato ou onde os lipídios são o principal substrato presente. O que importa isto é que permite que o produto se disperse por toda a massa de ingrediente que estamos falando. A outra questão é também o produto atingir a célula do patógeno e promover a acidificação do meio. Não? Uma coisa é a redução do pH e impedir o crescimento da bactéria, e a outra coisa é o efeito de ácido dentro da célula, como disse para vocês, onde tem efeito na parte de equilíbrio de acidificação, não? A acidificação do meio interno da célula, e também a parte de controle de enzimas importantes ou da inibição da parte de formação de proteínas importantes para a sobrevivência da célula. Então, são dois aspectos que não são diretamente proporcionais, não têm a mesma direção. Produtos mais lipofílicos, ou seja, têm mais poder de penetrar na célula, são menos ácidos, não? Ou têm uma capacidade menor de acidificar o meio. E produtos que são menos lipofílicos, que penetram mais nas células, são mais ácidos e têm a capacidade de inibir o crescimento através da redução do pH. Então, quando falamos devido a essas características de ácidos, quando falamos de inibidor de hongos, não? Normalmente trabalhamos com produtos como estes, não? Ácido acético, propiônico e sódico, que são produtos que têm um efeito muito importante para o controle de hongos, não? São muito efetivos, não? Diferente do ácido fórmico, por exemplo, que é muito efetivo para o controle de bactérias. Não? E aí vemos que apresentam rangos diferentes, onde tem ação para diferentes tipos de hongos. Por isso, quando trabalhamos ou desenvolvemos um produto, temos normalmente a associação de dois ou os três produtos em mesmo produto, não? Para que tenha um efeito de amplo espectro. Não? Isso é muito importante. Outro aspecto muito importante também é que um ácido
ele tem um efeito corrosivo, não sabemos disso, né? Então, temos que ter cuidado com o tipo de produto que estamos comprando. As tecnologias atuais, através do efeito de proteção, do efeito tamponante que temos nos produtos, eles têm um efeito de corrosão menos um pouco mais fraco, não? Débil, não? Do que, por exemplo, o ácido propiônico na forma pura, não? Quando colocamos em contato com os metais, não? Esto vou falar um pouco para vocês, baseado em nossa experiência com o nosso produto, Modinil. É uma linha que temos para uso em controle de hongos. Normalmente se aplica o produto tanto em nos ingredientes, como a maíz, também em piensos, não? Para isto existe um guia de recomendação, não? Dependendo do reto que estamos discutindo. No caso de maíz, é o tempo de armazenamento que estamos imaginando para o produto. E segundo, as condições de ambiente que encontramos também, não? Se temos um ambiente muito seco e de baixa temperatura, temos uma necessidade um pouco menor do produto. Se temos um reto muito alto, alta umidade, alta temperatura, temos que trabalhar com doses mais altas, né? Então, se for entender a respeito da combinação que temos acá, temos uma combinação de ácido propiônico na forma pura, aplicado no produto, na forma de propionato de amônio, ácido sólico e ácido fosfórico, que tem uma ação acidulante, e ele é importante para a redução de pH, não? E também um agente surfactante, que é aceite de rino etoxilado, não? Isso não importa muito, pero ele permite que o produto tenha uma dispersão mais uniforme em todo o material que é tratado. Por que devemos usar as mesclas? Já expliquei para vocês, não? Os hongos têm diferentes crescem em diferentes condições, não? Diferentes hongos crescem em diferentes condições. Então, há hongos mais sensíveis a um determinado tipo de ácido, há outros tipos determinados de ácidos. Então, trabalhamos com a parte de associação, para que ocorra um efeito sinérgico, não? Então, a associação do ácido propiônico mais os sales, não? A associação do ácido sóbico, que também é importante para controlar o crescimento excessivo de levadura e controlar hongos em níveis muito mais baixos do que, por exemplo, o ácido propiônico. E o ácido fosfórico, que atua no controle de hongos e levaduras quando se mescla com outros ácidos orgânicos por conta de seu efeito de redução de pH também. Então, aqui estamos mostrando para você o efeito de Modinil líquido, quando analisamos o dia de crescimento, de recuento de hongos com o passar de dias, não? Do controle, não? Do Modinil e de somente o propionato de amônio, não? Então, mira, que este é um sal e esse é nosso Modinil líquido. Então, vemos que ao passar de 30 dias, há um efeito melhor de um produto na dose menor, é mais efetivo do que somente um produto, quando analimos somente um produto na dieta, não? Numa dose muito mais alta, não? Então, há um efeito sinérgico realmente nesse sentido. Um outro aspecto é a parte de inibição de crescimento de hongo. Isto eu vou explicar um pouco adiante. É um teste de produção de gás carbônico, como disse para vocês, não? Uma parte do processo de respiração que acontece quando há um crescimento de hongos muito rápido dentro de um ambiente cerrado, ele consome todo o oxigênio que é presente e aumenta a produção de gás carbônico também, não? Então, quanto mais tempo, nesse gráfico entendemos que impeça a produção de gás carbônico, melhor é o efeito do produto, não? Então, neste caso, estamos falando de uma dose de 1 kg por tonelada de Modinil líquido, e aqui está o controle. Então, é o controle, hasta 4 dias, mais ou menos, impeça uma produção efetiva muito alta de gás carbônico, ou seja,
está num processo de fermentação muito ativo e com controle, não? Com 1 quilo por tonelada, depois de 15 dias, há um pico, não? Onde há crescimento de hongos e desenvolvimento de uma fermentação mais ativa. Não? Esse é um teste de estresse, não de desafio. Não? Aqui é a mesma coisa, comparando o molinho, 2,5 kg por tonelada, não? Comparando com o controle. Mira, vemos acá um padrão de qualidade, não? E vemos que, no caso de controle, a partir de 5 dias, começamos a ter problemas, não? Enquanto que quando usamos um produto para preservação, depois de 48 dias, temos aún valores mais baixos do que 5 dias em controle. Né? Então, conseguimos fazer um controle interessante, não? De longo na massa de maíz. E na temperatura alta, mira, 37 graus, 18% de umidade. A eficácia de inibição, a mesma coisa. Um exemplo de maíz, a umidade 18%, 37, 2 meses, 4 quilos por tonelada doses. E vemos que está 0, 5, 10, 15, hasta 60 dias. E vemos que depois de 60 dias, onde o controle, há um aumento significativo a partir de 20 dias, desculpe, a partir de 5 dias, já há um efeito negativo no crescimento de hongos, e isto persiste. É claro que o produto vai perdendo seu efeito ao longo da vida, desse modo de uso, mesmo assim, depois de 60 dias, aún temos um efeito de controle muito melhor do que não vai ser adido nenhum tipo de produto na maíz. Como usar um produto líquido, isso não vou também discutir agora, só exemplificando para vocês que temos diferentes locais onde aplicar, não? Na parte de sistemas de dosagem de maíz, não? Na parte de rosca, não? Aqui é a parte de dosagem com as pessoas, a parte de cinta e a entrada de elevador. Sempre há uma possibilidade de aplicar o produto, não? Temos que ter um sistema preciso para dosar esse tipo de produto, não? Para que mantenha sua característica inicial, não? E o mais importante, o uso de produto nas dietas, não? Em ingredientes, tem um efeito interessante na fábrica, porque ele atua também deixando um tipo de resíduo por elevadores, por silos, por toda a parte de equipo, e isto mantém o ambiente mais limpo, não? Ou evita o crescimento de hongo num período de tempo um pouco mais curto, não? Mas como disse para vocês no início da apresentação, temos que ter em mente que a limpeza da fábrica, da planta, é muito importante. Tá vendo? Donde há matéria orgânica, restos de pienso ou matéria-prima, há crescimento de micro-organismos como hongos, e isso acaba sendo importante ponto para recontaminar todo o resto da planta. O outro produto que temos é o moldinho dry, e uma outra característica é um produto em polvo. Do que se trata esse produto? São o ácido propiônico na forma de sal. Não? Então, temos diferentes características. Não? O ácido sólico também está na forma de sal, está na forma de solbato. Não? E temos alguns outros coadjuvantes, não? Que têm ação com efeito antimicrobiano, de uma certa forma. Não? Que ajuda na parte de controle ou ataca dentro da célula do hongo ou de uma bactéria, por exemplo. Né? E tem como veículo a sílica. Né? Aqui está também a mesma coisa, não? 1 quilo de produto, não? E na dieta balanceada, estou dizendo em pienso, não? E a conservação. Em termos de contagem de hongos, não? Depois de 60 dias, vemos que há um efeito significativo na redução da contagem, do evento de hongos, não? Em nome de unidades formadoras de colônia.
Isto é uma figura ilustrativa de uma planta sucia e uma limpa, não? Mostrando os equipos antes e depois. Não? Isso é importante entender, não? Não sei se vocês já viram esse tipo de situação em sua planta, não? Mas isto acá é um problema muito sério, não? Se não limpamos, não adianta colocar toneladas de aditivos em nossa planta, porque a sujeira não é somente os hongos, não? Temos crescimento de bactérias, não? Ou desenvolvimento de pragas dentro da planta, não? Então, temos que procurar manter os produtos, os equipos sempre limpos, não? Com relação ao moldinho dry, ele é menos corrosivo que os produtos líquidos, porque se apresenta na forma de sal, não? Ele, para ter uma ação efetiva, necessita estar em controle no meio aquoso, que temos por conta da aplicação, em contato com os ingredientes, não? Mas tem um efeito um pouco menor, não? De surfactante do que os produtos líquidos, não? Os produtos líquidos são mais efetivos em termos de distribuição por toda a massa de produto tratado, não? E também tem um amplo espectro de ação, assim como o moldinho líquido, não? Uma recomendação de uso que puedo fazer para vocês é fazer em la planta, não, para limpeza. Estava mostrando, depois que é hecha a limpeza física da planta, podemos fazer um flushing, não? Ou seja, colocamos no misturador, não? Maíz molido, não? Ou, em forma muito grossa, na proporção de 60 a 40 com moldinil, não? E o volume do misturador deve ser de 70% da mescladora, não? E hacemos o produto passar por toda a planta, depois o produto é descartado, não? E ele vai deixar o resíduo deste ácido por toda a planta, não? E vai ajudar a manter ela livre de hongos por um período. Aqui está um exemplo de gestão de limpeza de fábrica de pensos antes e depois da limpeza, não? A parte de contagem, de recuento de hongos, não? E vemos que em diferentes pontos do sistema, onde é hecha a limpeza, temos uma menor quantidade de hongos presentes. Isto é um exemplo matemático e muito fácil de entender, porque a limpeza é muito importante. Como disse, os aditivos, todos eles, temos que pensar que são alternativas para ajudar-nos, não? Pero não é a única, não? Temos que pensar em lo manejo, não? Nas condições de limpeza, na manutenção dos equipos, não? Na parte de compra, da qualidade do que estamos comprando, porque tudo isso vai impactar na qualidade final do ingrediente. Não? Limpeza é uma parte muito importante da planta. Quando decidimos que vamos usar líquido ou polvo, é claro que isso depende muito das condições operacionais, não? Então, o que posso dizer a vocês é que quando trabalhamos com líquido e temos um sistema de aplicação, ele é mais efetivo do que os polvos, não? Então, o polvo temos que usar doses um pouco maiores, doses mais altas, para ter o mesmo resultado, por conta da distribuição, não? Da partícula no alimento, não? Então, o produto líquido ele acaba tendo uma melhor cobertura da partícula de alimento, enquanto que o produto na forma de polvo tem uma baixa difusão, não? E pouco contato com o hongo, não? Então, o produto em líquido é mais interessante, não? Para ingredientes, sempre para penso podemos pensar em trabalhar com um produto em polvo em doses que garantem um produto de tempo de estante um pouco maior, não? Aí depende muito do que estamos pensando. Se queremos conservar, penso 3 meses, 4 meses, 5 meses. Mas eu sei que muitos de vocês trabalham com pollos, onde o tempo de permanência penso em campo é muito baja, não? É um tempo muito baixo, não? Pero se não limpamos os silos onde armazenamos o penso em campo para alimentar os pollos, por exemplo, vai quedar um resíduo dentro do silo, onde há desenvolvimento de hongos, e este hongo
vai estar presente todo o tempo recontaminando os produtos que chegam depois, não? Então, a recomendação é a limpeza, não? A limpeza, sim. E aqui a parte surfactante, não vou entrar em detalhe, o efeito do surfactante é reduzir a tensão, ou seja, permite que o produto se misture em meio aquoso de uma forma muito mais fácil, não? E aqui, como eu estava dizendo, é produto líquido e produto em polvo, não? A dose é quase o doble, e mesmo assim, ele apresenta uma eficácia menor do que o produto líquido em termos de efetividade, onde há controle de hongos, está bem? Eu estava mostrando para vocês anteriormente a prova de eficácia de inibidão fúngica acelerada, não? Então, submetemos o produto na câmara, onde há umidade e onde há calor. E depois, essa câmara cerrada, medimos a produção de gás carbônico, não? Aqui está o princípio, não? Que eu mostrei para vocês a parte no exemplo anterior, não? A esse sistema, através de medida, um reservatório com uma pipeta, uma coisa assim, que tem na coloração. Então, quando se aumenta a concentração de CO2, se cambia a cor presente neste tubo, né? Então, mais de 5% de CO2 indica um desenvolvimento de hongo fúngico significativo, né? Então, esse teste é feito para checar em diferentes condições a efetividade do produto, não? Então, quando comparamos, por exemplo, nossos produtos de linha Modinir, o controle sem nada, o produto da competência, 1 kg por tonelada, o Modinir líquido, e vemos acá que o período de incubação, onde há um tempo de produção de CO2 mais alta, é postergado quando usamos o Modinir, enquanto que o produto da competência ele tem um período de incubação de apenas 10 dias, não? Enquanto que Modinir é quase 20 dias, não? Para ver o início do processo de fermentação. Não? Isso é um processo de estresse, onde se mantém um produto em câmara cerrada. Aqui também, na parte de Modinir Dry, comparado com somente o propionato de cálcio, a mesma coisa, não? A concentração de CO2 depois de 98 dias, não? Vemos aquele Modinir Dry, isso é intenso, não? Precisado, e aqui um propionato de cálcio e o controle. Solamente o propionato de cálcio tem um efeito hasta 69 dias, e o nosso produto permanece atuando mesmo depois de 98 dias, com a dose de 1 kg por tonelada. Nessas condições de armazenamento, não? Umidade a 6% e temperatura de 25 graus. Não? A prova de corrosão, que é um ponto importante, não? É muito fácil de fazer. Derramos uma barra de hierro dentro de uma solução com o produto durante 11 dias a 65 graus e medimos as perdas por conta de corrosão, não? E aqui estão as perdas depois desse período, quando comparamos em água, em Modinir líquido e somente ácido propiônico, que não tem um processo de efeito tampão, não? Então, há um efeito negativo na perda de material. Ele mesmo devemos transportar essa ideia para nossos equipos, não? Teremos que ter certeza que os produtos que compramos têm este tipo de efeito tampão, que permite uma maior vida dos equipos que temos nas plantas. Aqui está, comparando novamente, não? El agua, el Modinir, ácido piônico e um outro tipo de ácido piônico e um outro tipo de produto da competência, que vemos as perdas de peso, a base de ácido piônico não tamponado, ácido piônico tamponado, el Modinir, e vemos que aqui há uma perda significativa quando o produto não tem nenhum tipo de efeito tampão. Aqui, com ácido piônico solamente, e aqui Modinir que tem um mix de um blend diferente de ácidos, não?
de ácido piónico na forma em tampão um pouco mais efetiva. Eu não vou entrar em detalhe porque não me gusta muito falar em tablas, não, para recomendação. Cada situação é uma situação. Mas vemos acá que quando temos temperaturas mais altas, não? E umidade mais altas, dependendo do tempo, nessa temperatura barra, desculpe, de 20 a 22 graus. E à medida que aumentamos a umidade, devemos aumentar a dose do produto, dependendo do tempo de almacenamento. Normalmente, trabalhamos com valores intermediários nessa faixa, está bem? Na faixa de 2 quilos até 4 quilos por tonelada para conservação de maíz por tempo um pouco maior. Não? E nas semilhas de oleaginosas e harina proteicos, na mesma coisa, trabalhamos com doses, normalmente, em torno disso, de 0,6 a 0,65 de atividade de água, com um armazenamento de 12 meses, com doses de 12 a 4 quilos, mais ou menos. Casos extremos, onde temos muito alta umidade de maíz, não? Que não teve nenhum problema não é um milho que foi seco, passou numa secadora, não, por exemplo, e tem a temperatura uma umidade muito alta, aí sim temos que pensar em usar doses um pouco mais altas. Resumindo todo o que falei para vocês, a primeira coisa é a análise de risco do produto que temos em mão, não? Que está involucrado a umidade e a temperatura ambiente. É muito importante lembrar da limpeza da planta, que é um ponto fundamental, não somente para hongos, mas para todo tipo de crescimento de micro-organismos, não? Fazer uma escolha, optar por um produto, estou dizendo nosso produto, à base de ácido piónico, desde que o ácido apresente as características, seja um blend de ácidos, apresente efeito tampão, tenha um baixo efeito de corrosão, não? E tenha um efeito tanto na redução de pH como também no controle e desenvolvimento dos micro-organismos. E no final, o resultado é que teremos um controle adequado do micro-organismo no ambiente. Então, creio que tentei falar dentro do tempo estimado. Queria agradecer a todos, ¿no? Pela atenção e me quedo disponível para as perguntas. Ok, muchísimas gracias, doctor David Jacob. Nuevamente, muy agradecidos por esta ilustrativa y brillante intervención. Invitamos a nuestros invitados a que formulen sus inquietudes, a que presenten sus preguntas. Con mucho gusto las estaremos atendiendo. Yo quisiera hacer una pregunta con respecto al coeficiente que tú mostraste al inicio. Es una cuestión conceptual y tengo curiosidad académica con respecto al pKa, que es el coeficiente entiendo que es el coeficiente de disociación del ácido orgánico, Sí. el pKa. Hay una relación entre el pKa y el pH de los ácidos que se usan para preservación de alimentos. Es decir, tenemos que buscar un pKa alto o bajo. O sea, ¿cuál se disocia mejor? ¿Cuál es la parte conceptual de esto? Para si nos puedes aclarar un poco el concepto. Si los ácidos con pKa bajo tienen una constante de disociación en un valor bajo de pH, ¿no? Entonces, en pH más bajos tienen una mayor disociación, ¿no? Y los ácidos que tienen un pKa más alto tienen una disociación cuando el pH es un poco más alto. Por eso hay cambios, ¿no? Trabajamos con la sinergia, ¿no? Entonces, tenemos productos con pKa de 3, pKa de 4, casi 5, para que consiga trabajar en un rango de pH variable, ¿no? Para que los ácidos tengan una efectividad un poco mayor. Es decir, lo ideal sería tener un pKa medio, vamos a decir, ¿no? Sí, por eso trabajamos con blends, ¿no? Normalmente, ¿no? Para el caso de hongos, es un poco diferente, que trabajamos básicamente con dos ácidos, ¿no? Que hay una faixa un poco más corta, ¿no? De pKa. Pero cuando trabajamos con antibacterianos, por ejemplo, para conservación de bacterias,
Aí sim trabalhamos com um rango muito grande, 3, 4, associação de 3, 4, 5, às vezes ácidos juntos, né? Para que tenham com diferentes pKs. Por quê? Porque dependendo do pH, teremos a ação mais efetiva de um ou outro, né? Porque eles são colocados em meio, às vezes em meio ácido e às vezes em meio um pouco menos ácido, né? Então, o pH é mais alto ou o pH é um pouco mais baixo. Então, eles acabam tendo um maior efeito de dissociação. Perfecto, David. Muchas gracias, me quedó totalmente claro. Entiendo que tenemos más preguntas, George. Correcto, Adelante. Jorge, muchas gracias. Tenemos aquí una consulta que formula el señor Diego Altamirano. Primero te felicita por la excelente ponencia y realiza la siguiente consulta. Dice don Diego, si tengo un maíz que tiene micotoxinas y otro sano, ¿en qué porcentaje puedo mezclar para una tonelada? Desculpe, añadir el maíz en el pienso. No. Hacer Si tiene un caso en que hay maíz con micotoxinas y maíz sano, ¿en qué porcentaje puede mezclar el producto para una tonelada de esta mezcla de maíz sano con maíz que tiene micotoxinas? Primeiro, não temos que pensar se temos como segregar essa maíz, está bem? Não sei que tipo de planta que a pessoa tem. Se, por exemplo, para pódios, só trabalha com pódios, não? Eu trabalharia com manteria a diluição de maíz para animais, para aves um pouco mais viejas, não? E trabalharia com a maíz de melhor qualidade, por exemplo, para as reprodutoras, não? Coisas assim. Então, vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de mistura, porque quando estamos misturando o maíz bueno com o maíz malo, estamos estragando um produto, não? Então, esse tipo de diluição. Se não há opção, não? Porque não podemos trabalhar com um promédio também, porque a micotoxina não conseguimos trabalhar como a proteína, não? Na maíz, você pegar diferentes pontos em silo e medir a contaminação, vai encontrar uma variação muito, muito grande, não? Em termos de contaminação. Então, às vezes nos enganamos, não? Dependendo da amostra que temos, podemos pensar que não temos um valor muito alto e sim temos um valor muito alto. Ou não, pegamos um ponto que está muito contaminado e assim não está toda a quantidade de maíz. E estamos subestimando ou superestimando o valor de micotoxina, né? Minha recomendação é tentar segregar a maíz, usar a maíz de pior qualidade para algumas espécies que são mais tolerantes, não? Ou fazer uma mistura, diluir ao máximo essa maíz, não? 10, 15% na quantidade de maíz buena, e usar também um inativador de micotoxina, porque se tem a presença de micotoxina, solamente a diluição não vai ser a solução. De acuerdo, David. Y reforzando lo que mencionaste hace un momento en la exposición, yo diría que hay que tener en cuenta 3 elementos para tener claro una situación de estas que con frecuencia se puede presentar. Yo diría que el punto de partida aquí es también establecer cuál es la carga de micotoxinas y qué tipo de micotoxina tenemos que hacer. Claro. Estou pensando na situação, desculpe, isso é uma situação de crítica, não? Pero claro, hay contaminación más baja, más alta, no tenemos que ver eso también, ¿no? Exactamente. En segundo lugar, yo consideraría la humedad que tiene el maíz, tanto el que tiene micotoxinas como el que se considera sano hasta el momento, porque es un elemento dinámico que va a cambiar dentro del silo en su comportamiento y en su población. Y tercero, consideraría también el tiempo de almacenar o de almacenamiento que se le quiere dar a ese grano en el silo para establecer realmente de una forma tal vez más acertada cuál sería la dosis ideal en ese caso, que es variable, pero que la consulta puntual creo yo que pretende encontrar una respuesta que le acerque a esa realidad, y es donde ponemos a consideración esos 3 factores. Bien, gracias. Tenemos otra consulta, David, por favor. Aquí hay una consulta referente a la lisina en el maíz y es referente a la humedad activa en el grano. ¿Podrías, por favor, ampliar nuevamente esa parte de cómo afecta la humedad activa
la estabilidad de la lisina, el comportamiento de la lisina en el No, grano. es un proceso conocido como reacción de Maillard, ¿no? Donde los azúcares de la dieta, debido a la presencia de calor en proceso de acalentamiento, se funde a lisina, ¿no? Y reduce la digestibilidad de la proteína. Es esto que se pasa. Se llama reacción de bronceamiento, no sé si hay ese termo como quedamos en la playa para quedar un poco más de color, ¿no? Como yo estoy un poco pálido, ¿no? Voy a la playa a ficar un poco más oscuro para tomar sol. La reacción es conocida como esta, ¿no? Porque ya vi muchas veces en silo hasta inicio de incendio, ¿no? Por cuenta de acción de hongos, ¿no? De hongos. La fermentación microbiana puede generar. A harina de peixe também é comum, não? Temos que tomar muito cuidado com... É outro tipo de fermentação, não é hongo, é bactéria, mas temos que tomar muito cuidado porque há um acalentamento muito importante e a queima dos produtos, não? Tomar carbono dentro do silo, isso é um caso extremo, não? Então, é este tipo de reação que acontece, não? Por conta do acalentamento. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Otra consulta que tenemos acá. Te preguntan, doctor Jacob, en un maíz almacenado para 3 meses, con una dosis de 1 kilo por tonelada que se almacenó con esa dosis de protección, ¿debo incrementar su bodegaje por 3 meses más en un ambiente de un 85% de humedad relativa? ¿Debo volver a aplicar Monmil líquido y a qué dosis podría utilizarlo? Gracias. Desculpe, Nevini, ¿puede repetir un poco de la pregunta, por favor? Correcto. Hay un maíz que se almacenó durante 3 meses y ese maíz se trató inicialmente con una dosis de 1 kilo por tonelada, pero se pretende almacenar 3 meses más en un ambiente de 85% de humedad relativa. La pregunta es, ¿se debe aplicar nuevamente monilíquido y en qué dosis se podría utilizar? Sí, 85% de umidade relativa. Temos que medir a questão da umidade é somente de ambiente, não? São duas coisas para controlar. Se não há uma condição de controle de umidade ou de aeração dentro do silo, não? Ou seja, é uma troca de ar, não? Esta dose pode ser aumentada hasta 4 quilos, dependendo da situação. Não? 60 dias, não? Mas o mais importante não é somente a umidade de ar, não? Temos que medir os controles da temperatura do maíz dentro do silo, não? Isso é muito importante. Se está controlando ou não. Se partimos de uma situação de baixa umidade para alta umidade relativa de ar, não? Isso não quer dizer que nossa maíz está comprometida. Não? Agora, se está correndo o processo de acalentamento e vemos que há um aumento da temperatura da massa, sim, devemos fazer vários mecanismos. Podemos, além de usar o tratamento com antifúngico, por exemplo, há um processo de movimentação do maíz de um silo para outro, não? Para que haga a movimentação, não? Para que não tenha um processo de acomodação e acalentamento em algumas partes, não? Então, nesse processo de transferência, devemos aumentar a dose. 85 de umidade relativa de ar, não sei, depende da umidade do maíz, não? Se a umidade é baixa, se a umidade é alta, não? É diferente o comportamento, não? Se tratamos de maíz com 12% ou 13% de promédio de umidade, é uma coisa. Se pegamos uma maíz com 16% de promédio de umidade, é outra situação, não? Isso depende do que está acontecendo com o ambiente, é claro, e com a temperatura. Então, com base nisso, fazemos a combinação. Se trabalhamos com aquela dose de aumento de 13% para 16% de umidade, então partimos de uma dose de 1 kg ou 2 kg por tonelada para 4 kg por tonelada de maíz tratado. Me hacen otra pregunta, David. Y te consultan, ¿cuál es la humedad ideal para elaborar balanceados de cerdo y pollo? Asumimos que es la humedad del grano. En ese caso, ¿cuál sería recomendable? Y de pronto, ¿cuál sería la del silo para almacenar el grano durante ese tiempo? ¿Cuál sería tu recomendación al respecto? A umidade ideal é 12%, mais ou menos, não? Porque também falta d'água, não sei que tipo de condição tem. Você trabalha com produto pelletizado, por exemplo, a umidade muito baixa afeta o processo de pelletização, não?
que é importante para o processo de gelatinação da maíz, para que ocorra o efeito de sticking, ou que se forme pellet de boa qualidade. Não? O processo hoje em dia que a água é o sistema, não? Espero ver o que fazem hoje em dia, não? Para dietas em forma de harina, a umidade pode ser de 11, 10 a 12% mais ou menos, né? Dependendo da situação. E a quantidade de antifúngico que trabalhamos, este é em penso ou em pienso, não? A aplicação do produto, não? Correcto. Quanto tempo de tempo de prateleira distante que necessita? Mais ou menos 3 meses? Depende do tempo de prateleira que deseja, não? Para dietas de integrações ou de produtores que têm um ciclo de vida, um tempo muito curto em campo, não? Que sai da planta, vai para a granja, ele pode ou consome e já cambia na próxima semana. Podemos trabalhar com a dose muito baixa, não? Ou nenhuma dose, não? Se temos um produto que é vendido em comercial, na planta comercial, que hace pienso para pollos, para cerdos, para caballos, etc., dependendo do tipo de alimento, para 3 meses, na faixa de 12%, 500 gramas, 700 gramas, para ficar 6 meses, 1 quilo e 200 de produto para preservar por 6 meses, mais ou menos. Depende muito da necessidade do cliente. E das condições, não? Porque quando vendemos uma bolsa de pienso para um cliente, por exemplo, muitas vezes não sabemos as condições que vai armazenar também, não? Às vezes a condição de armazenamento não é um lugar muito úmido, com altas temperaturas, e aí um reto presente. Por isso trabalhamos com doses um pouco mais altas, não? Então, no mínimo, numa condição de 700 gramas até 1,5 kg por tonelada de produto, não? Dependendo do tempo que deseja preservar o produto sem a presença de humus. Né? O produto pode ser produto líquido ou produto puro. Correcto, doctor. Una pregunta. ¿Qué tan gruesa debe ser la gota de aplicación de Monil Liquid cuando entra en contacto con la materia prima? ¿Gota gruesa o una aspersión fina? Não, é uma aspersão. Eu não tenho especificação técnica para isso, não? Não me acordo a hora da parte de aspersão. Porque há bicos, não? Pulverizadores que fazem a aplicação do produto na massa, não? Não me acordo a hora da parte técnica disto. Mas eu sei que é tipo uma nuvem, não? Que faz a pulverização do produto, não? Não me acordo a hora. El diámetro de la partícula, ¿no? del líquido, ¿no? Puedo chequear porque tenemos en Adcel un equipo muy experiente en la aplicación de líquidos, ¿no? Pues tratamos de vender productos líquidos como la metionina, ¿no? Entonces, conocen mejor do que yo y pueden ayudarlos en la decisión de uso de equipos para dosar el producto molinho líquido, ¿no? Pero no tengo esa especificación. Correcto, queda claro. Entre mejor nebulice, es preferible. Nesse nebulizer, quede mas húmedo. não sei exatamente o tamanho da partícula, não pode ser uma gota um pouco menor, um pouco maior, não consigo imaginar isso, não me ocorre agora. Não. Sei onde se aplica, pero a parte de especificação de equipo, não? Porque quando compramos um bico dosador, há diferentes especificações. Há um produto que forma uma nuvem muito fina, há produtos que tem gotas um pouco mais maiores, não? Que chegam a molhar o produto. Isto não me acordo, não tenho conhecimento agora para dizer para vocês. Mas é importante perguntar ao fabricante que tem equipe para definir, não? O sistema de dosagem, não? Isto, com relação ao Molinil, com certeza posso fazer a pergunta e passá-la para vocês, não se tem alguma necessidade específica, não? Pero no me ocurre ahora cuánto que es el diámetro de la gotícula.
Perfecto, muchas gracias. Otra consulta. ¿Se puede almacenar maíz molido para elaborar alimento balanceado? Y si es que se puede, ¿por cuánto tiempo se recomienda ese almacenamiento? Não é uma técnica muito recomendada, não? Porque aumentamos a superfície de exposição e aí um contato muito maior com o meio, não? O ideal é manter o grano intacto, não? Para a preservação, não? Sempre, não? Com relação a maíz molido, não é uma situação muito comum, mas ya que tienen la situación, si tiene la situación, recomiendo hacer un tratamiento con un antifúngico, ¿no? Y ahí, dependiendo de la humedad, esas cosas, a trabajar con dosis más altas, ¿no? De 1,5 kg. Creo que económicamente no es interesante, ¿no? Lo mejor es trabajar con la maíz íntegra y usar el proceso de molino para reducir el tamaño de la partícula y producir inmediatamente el pienso, ¿no? Comprar maíz es un poco complicado, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ah, algo importante a considerar que vale la pena traer a colación, doctor David, es recordar a nuestros asistentes que el almacenamiento de granos es una situación dinámica por la misma dinámica que ofrece el hecho de que son granos o sustancias, seres vivos que cambian, que manejan humedad y que se comportan de diferente manera durante el transporte, durante la recolección, durante el almacenamiento y durante el proceso de alimentación, de elaboración de alimento. Es importante tenernos en cuenta porque es una situación dinámica, no es estática y no se puede considerar un todo siempre para todas las respuestas. Bien, una consulta nueva. ¿Cuál es el tiempo recomendado para guardar maíz y soya en grano y con cuánto de humedad recomendado? Gracias. Isso depende das condições que tem de armazenamento, não? Se tem um sistema de aeração, de termometria adequado, não sei as condições que encontra, pode manter até 1 ano, 2 anos armazenado o produto, não? Com técnica de manejo, transilagem, troca de silo, não? Movimentação da massa, coisas assim. Não? Se não tem, aí tem que lançar mão de doses muito altas de antifúngico, não? E isso deve ser feito de uma forma um pouco mais periódica. Por isso que estou dizendo, a recomendação de antifúngico ela é uma ferramenta complementar ao processo de armazenamento, não? Primeiro, vamos colocar o produto em um silo limpo, não? Não sujo. Não? Segundo, é que temos que ver um tipo de controle, não? Do que está acontecendo lá dentro, não? Porque às vezes a dose está nos enganando. Trabalhamos muito com promédios, não? Quando falamos que o promédio da umidade de maíz é 12, pode ser um valor que vai de 8 até 14, não? Por exemplo, não? Então, é isso? Correcto, doctor. Não temos um promédio, então, há maíz com baixa umidade, muito mais baixa, e maíz com umidade um pouco mais alta do que 12, entende? E este maíz com umidade um pouco mais alta do que 12 impeça a respirar, porque tem umidade alta, não? E acaba comprometendo o resto do produto. Nunca podemos trabalhar de forma muito confortável com armazenamento, não? O crescimento de micro-organismos é muito rápido, não? Então, podemos trabalhar com doses de segurança, não? De 1 quilo, 2 quilos. Isso tudo depende da umidade do maíz e das condições de armazenamento, não? Correcto. Aquí nuestro asistente amplía la consulta enfatizando que se trata de almacenamiento en bodega normal, no en un silo, sino en bodega. Desculpe, o que seria uma bodega? Isto é se poderia explicar, a bodega na área, não é um silo, não? É uma área onde se coloca a matéria-prima, não? Que está exposta ao ambiente, não? Isto? Jorge? ¿Qué tal si consideramos los dos casos, David? Bodega expuesta al ambiente y bodega cerrada. No hermética, pero sí cerrada. Sí. No, neste caso, a dose de armazenamento, primeiro, depende da umidade do maíz que está sendo colocado,
Se a bodega é hermeticamente cerrada, não? Então, se imagina que a dose de 1 quilo, 2 quilos, na umidade de 12, 13%, é capaz de manter o produto preservado hasta 3 meses, mais ou menos, ¿no? Agora, se tem uma bodega que tem umidade, infiltração de umidade, coisas assim, se não é limpa, por exemplo, a situação é um pouco diferente, não? Isso tudo depende de observação na planta, não? Tudo que abri para vocês hoje depende de muitas vezes depende de nosso bom senso, não, de mirar que temos em la planta, não? Se temos umidade presente, se limpamos a área de armazenamento, não? Se a estrutura é de madeira, se é de madeira é isso, não? Se é estrutura de concreto, não? Se há infiltração de umidade, se não há, se há, por exemplo, sistemas que conseguem tirar a parte, porque como o processo de respiração, há condensação, não? Então, a parte caliente vai para a parte de cima dessa parte de armazenamento e se transforma em umidade. Depois, na noite, a parte líquida pinga como se estivesse chovendo dentro do ambiente, não? Então, são coisas que temos que evaluar, não? Individualmente, não? Mas, em condições normais de temperatura e umidade, eu digo normais é que não são extremas, não? Que temos tudo sob controle. E a maíz que temos é de boa qualidade, está com uma umidade baixa, em torno de 12% de umidade. Podemos trabalhar com 1,5 kg, 2 kg por tonelada de produto para preservação, né? Por um período de 30 a 60 dias, mais ou menos. Ok, David, muchísimas gracias. Otra consulta que te hacen. ¿Molnil Liquid se puede aplicar con aspersor antes de la recogida de la cosecha o es recomendado cuando ya la cosecha está en el área de almacenamiento, en el caso de maíz o soya? Gracias. Não, antes da cosecha, antes da cosecha, não. Isto como eu disse, é um processo dinâmico, não? Na verdade, o que temos hoje? As plantas, assim como os animais, não? Eles são seres vivos, não? Então, por exemplo, as práticas de cultivo adequadas, por exemplo, como uma boa nutrição da planta, não? Que vai deixar a planta ok, para ter uma boa nutrição, resistente a enfermidades, não? O uso de controle de pragas, incluso os hongos, não? Que se aplica em la produção, que não são os mesmos que estamos falando agora. Há diferentes produtos que são aplicados em uma escala muito maior, não? Então, há controle de insectos, controle de diferentes pragas, não? As condições de ambiente, tudo isso, que há coisas que estão sob nosso controle ou não, na parte de cultivo. Então, a aplicação de modinil nunca é em campo, né? Antes da cosecha, não? Sempre depois da cosecha, quando o grano se apresenta na forma foi colhido, não está somente o grano, a semilla. Então, a semilla sofre feita a cosecha, vai para uma planta, normalmente no processo industrial, sofre um processo de secagem, não? Onde se reduz a umidade que veio de campo, não? E depois, antes de armazenar, hacemos a aplicação do produto, não? Para a conservação por o período que desejamos, não? Está aí na tabela, né? Depende, como disse, depende da umidade do produto, porque às vezes quando o produto vem com umidade muito alta, por exemplo, e secamos muito o produto, e como trabalhamos com extremos de umidade, podemos estar destruindo na parte nutricional do produto por efeito de calor, não dessa secagem. Então, muitas vezes as companhias, ok, vamos trabalhar com um armazenamento de 14%, por exemplo, né? Que é a umidade um pouco mais alta, né? Então, trabalhamos com um produto como modinil para conservar o produto por um tempo maior, né? Hoje em dia, aqui em Brasil, não temos produtos que ficam armazenados por muito tempo, exceto as grandes cooperativas que fazem a cosecha, mas por conta do valor de exportação, o que é plantado é hecho a cosecha, é exportado ou é usado imediatamente na integração para consumo, né? Então,
acaba quedando a situação em os cerealistas que estão em campo, não? Que tem grandes silos, grande armazenamento, que tem sistema de aeração, que tem sistema de ventilação e termometria, e que hacen ou não com o de... Correcto, doctor David. Muchísimas gracias. Creo que queda claro el tema. ¿Y alguna otra consulta que quieran formular nuestros asistentes en la tarde de hoy? Correcto. Para el proceso de sanitización de un sistema de mezcla en planta de balanceados, ¿cuál es la mejor opción? ¿Monil Liquid, Monil Dry o Monil McDry? Gracias. Não tenho certeza. Temos ainda Monil MC Dry em Equador? Temos os três no Equador? Não. Porque, bueno, não me acordo agora. Bueno, minha opinião, se fosse ser uma sanitização, seria com ou o modinho dry ou o modinho líquido, dependendo do produto que tem. Né? O modinho dry é interessante também, fazer uma diluição naquela proporção que dije para vocês, 60% a 40%, e fazer a aplicação passando por toda a planta, não? Por todo o sistema, elevadores, misturador, mescladora, tudo isso, ou o modinho líquido. Não? A vantagem do modinho líquido é que o modinho líquido, quando é misturado está em contato com o ambiente e tem a capacidade de aspersão, não? Ele se mistura ou se distribui melhor em contato com as superfícies. Não? Então, seriam essas duas recomendações. Não? Líquido seria interessante, mas nem todos têm o modinho líquido e trabalham o modinho dry por conta de estrutura de aplicação, coisas assim. Então, os dois são muito eficazes, tá bem? Correcto, muchas gracias, David. Bien. Bueno, no sé si alguien tiene otra consulta que quiera formular, doctor David Jacob, por favor. Mientras llegan las preguntas adicionales, queremos recordar que los productos Adiseo que hemos mencionado en esta conferencia se consiguen a través de INVAP y la red de distribuidores en todo el país. Consúltenos, con mucho gusto estamos dispuestos a dar toda la asistencia técnica y el soporte técnico del caso, a ayudar a implementar los procesos de sanitización y de inocuidad que requieran en sus plantas de alimentos y en el tratamiento de sus materias primas. Bueno. Solamente um comentário. Por favor. No caso de aplicação de líquido, em Brasil, eu hacía a sugestão de compra de bombas, né, eletromagnéticas, né, que não são tão custosas, mas teriam um tempo de durabilidade um pouco mais baixo, mas eram eficientes na aplicação. E, claro, dependendo da diferença de altitude que temos, onde está a maíz, onde tem que ser aplicada, mas normalmente é uma situação muito confortável, né? Que é eficiente, não? Ela é adequada para a dosagem que você regula, não tem um rango de dosagem que você compra a bomba e faz a aplicação, que vai de 300 gramas por tonelada até 2, 4 quilos por tonelada, ou litros, não? Lembrando que, sempre recordando que os aditivos, todos, independente seja para controle de hongos, como promotor de crescimento, para controle de salmonela no animal, para controle de salmonela em ingrediente, para ser preservação, qualquer situação, são dependentes de outros fatores. Não existe a bala de prata que se chama, não? Não há produto que hace milagre, não? Temos que ter cuidado, procurar manter a qualidade e conservação de nossos produtos muito boa, não? Tratados com muito carinho, não? Muito cuidado. E a limpeza, no caso específico desses tipos de micro-organismos que estamos falando agora, como hongos, ou salmonela, ou outro tipo de bactéria que esteja colocando em risco a produção, devemos fazer a limpeza física, não? Porque o polvo da fábrica se acumula, sabemos disso, não? Este é um trabalho que nem todos lhe gustam fazer, porque dá trabalho, não? Para nós outros, não? Temos dificuldade, às vezes, em pegar na espátula e raspar, e limpar, e recorrer, tirar esse produto de dentro das estruturas, não? Que envolve, às vezes, risco até de operação.
seguindo as normas de segurança que na companhia, não? Com muito cuidado, desligar os equipamentos, fazer a limpeza, não? Evitar o uso excessivo de água, não? A raspagem deve ser física, a seco, depois retirar os excessos, não? E depois disso, aí sim, a aplicação, como perguntou a pergunta anterior, é flush, né? Na mistura de um produto como um ácido orgânico que passa por todo o sistema e tem um efeito residual que vai ajudar a manter o sistema livre de contaminação por um período, né? Isto pode ser para hongos, pode ser para salmonela ou outro tipo de produto também, né? Que é diferente. Perfecto, doctor David. Importantísima esta complemento, esta observación. Muchas gracias. Bueno, siendo las 6:41 de la tarde, si no tenemos más consultas de parte de nuestros amables asistentes, queremos expresar nuevamente nuestro agradecimiento al doctor David Jacob por su brillante exposición, por su atención, por su apertura, por estar siempre dispuesto a acompañarnos y a ilustrar a nuestros asistentes en las inquietudes que se lleguen a presentar. Nuevamente ofrecer a todos ustedes nuestro agradecimiento por habernos acompañado en la tarde de hoy y definitivamente pues comentarles que estamos más que dispuestos a atender sus requerimientos en los correos electrónicos que están publicados en el chat de esta conferencia en este momento. Muchísimas gracias, doctor Jorge Elizalde, doctor David Jacob, doctor Jorge Valenzuela, a todo el equipo INVAP que nos ha acompañado en la tarde de hoy y por supuesto a nuestros amables asistentes que han tenido la gentileza de estar presentes y acompañarnos y formular sus inquietudes bien interesantes y bien válidas el día de hoy. Muchas gracias, deseándoles a todos una muy feliz tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo, Gracias, hasta la próxima. gracias a todo el equipo. Gracias.